E aí, pessoal do sétimo ano, então voltamos agora com a terceira e última videoaula dessa semana. A gente vai falar um pouquinho das atividades que foram postadas aí no PDF junto com a primeira videoaula, beleza? Bem tranquilo também, a gente vai dar uma repassada nas atividades aí, mas nada de que vocês não tinham visto nas duas primeiras videoaulas, ok? Vamos lá então. A primeira aqui vai falar de condição de existência, que a gente falou lá. Então, a Maria Clara possui 4 palitos das seguintes medidas: 4, 9, 15 e 20 centímetros. Sua tarefa é construir um triângulo utilizando 3 desses palitos. Então, o item A, ele fala o seguinte: é possível, Maria Clara, construir um triângulo usando palitos de 4, 9 e 15 centímetros? Como a gente faz, gente? Então, a gente lembra o seguinte: pega sempre para ficar tranquilo, porque assim, para não testar para todos, pega para todos os lados, então pega o lado maior, separa ele e faz a soma dos outros dois lados, tá ok? Então, meu lado maior é 15, ok? A soma dos outros dois que sobrou tem que dar mais do que 15. 9 mais 4, quanto dá, gente? Então, se der menor do que 15, quer dizer que essas medidas não dá para fazer um triângulo, ok? Não dá para formar um triângulo. Condição de existência do triângulo. Você tem que testar todos os lados, né? Separa um lado, soma os outros dois, para ver se a soma vai dar maior do que aquele lado que ficou sobrando. Para não fazer para todos, você pega o de maior. Se você pegar o maior, já resolve essa questão. Então, pega o lado maior, separa, e aí faz a soma com os outros dois, tá bom? Se a soma dos outros dois der maior do que o maior lado que você tem, ótimo. Se não der, esquece, não dá para montar um triângulo, tá bom? Ok? Então, ó, maior é 15, soma esses dois. Se deu menor do que 15, não tem triângulo. Se deu igual a 15, não tem triângulo. Se deu maior do que 15, a soma dos outros dois comparado com o lado maior, beleza, dá para montar um triângulo. O item B, Maria Clara escolhe 3 palitos. Ó, ajude a Maria Clara a escolher 3 palitos que lhe permitam realizar a sua tarefa. Então, pegue 3 medidas aqui e faça esse esquema. Escolhe 3 medidas, pega a medida maior que você escolheu, ok? Separa ela e soma as outras 2 medidas. Deu mais do que aquela medida que você separou? Ótimo, dá para ser um triângulo. Se não, não, tenta outra combinação. Tem algumas respostas, ok? Não tem uma resposta só, eu não sei quantas são, não lembro, 2 ou 3 respostas diferentes, mas é uma só que você vai precisar colocar aí, não se preocupe em colocar mais de uma. Achou 3 medidas aqui que você viu que dá para montar o triângulo, já é suficiente. Vamos lá. Aqui continuando na mesma ideia, tá? Recolheu-se 2 gravetos de 8 e 4 centímetros, respectivamente. Se quisermos utilizar esses gravetos para formar um triângulo, e o graveto de 8 centímetros for o de maior comprimento, então, ó, o de 8 é o maior, ok? Quais os possíveis comprimentos do terceiro graveto terá? Então, vamos lá. Um triângulo existe se, e somente se, a medida de cada um dos seus lados for menor do que a soma dos outros dois, ok? Como eu falei agora há pouco, do item 1. Para a gente não pegar e ficar medindo todos os lados, separa um, mede soma os outros dois, mede os outros dois, a gente faz só com o maior. Já vai direto com o maior. Qual que é o maior? O maior é de 8 centímetros, ok? Ótimo. Então, os gravetos eles vão ter que ser de 7 para baixo, certo? Então, separa o de 8, aí pega 4 mais 7, quanto que vai dar? Ok? Deu mais do que 8? Opa, deu sim. Então, anota lá. Então, minha medida. Então, eu posso fazer um de 8, 7 e 4. Ótimo, separou. Bom, menor do que 7, 6. Faz a mesma coisa. Separou de 8, pega aqui. 4 mais 6 dá quanto? Dá mais do que 8? Sim ou não? Se der sim, anota lá também. Então, ó, 8, 6 e 4. E assim vai até chegar no 1 centímetro, entendeu? Então, mas só anotem aqueles que realmente essa continha funcionar. Desse número aqui, esse 4, mais esse número que você está descendo aí, for a soma dos dois, der mais do que 8. Ok? Se der igual ou menor, já não serve mais como triângulo. Beleza? Vamos seguir aqui para não ficar muito longo. Ó, para realizar as próximas atividades de construção de triângulos, você vai precisar de compasso e régua. Lembra que a gente fez lá? Ó, construir um triângulo conhecendo a medida de dos 3 lados. Então, o AB é 6, o BC é 5 e o AC é 4. Lembra, gente? Ó, primeiro faz o AB aqui de 6, ok? Pega, abre o compasso para 5 centímetros, ok? Põe aqui a ponta seca e gira aqui. Ótimo. Arruma o compasso para 4 centímetros. Põe aqui, ponta seca e gira. Marca o ponto aqui ó, em cima ou embaixo e aí é só traçar os segmentos. Só isso, gente. Fácil assim. Beleza? Vamos seguir aqui. Ó, construindo um triângulo utilizando uma medida para os 3 lados. Então,
Aí fica a critério de vocês. Pode ser 6, 5, independente. Você fez aqui um de 6, ok? Traçou um segmento de 6. O que você vai fazer? Pega o compasso, põe a ponta seca aqui e abre até o outro ponto aqui que você fez, tá? Então, e aí traça a circunferência, ok? Com essa mesma medida, você põe a ponta seca aqui, consequentemente, o grafite vai ficar aqui. Faz o outro círculo aqui, ok? Marca o ponto de encontro onde eles vão se encontrar, um deles, ou de cima ou de baixo, e traça os segmentos. Simples assim, gente. Não tem segredo. É muito simples de montar isso aqui. Vamos lá. Construir o triângulo a seguir, ó. Então, um segmento de 3, ok? E aí abre o compasso com a medida de 5, tá? Então, você vai medir um de 3, aí você põe aqui, aí mede 5, então abre o A aqui, faz a circunferência, ok? Nessa mesma medida de 5, põe no B e faz a circunferência também. Marca o ponto lá onde elas se encontraram e traça os segmentos. Só isso, gente. É muito tranquilo, muito fácil. Não tem segredo, tá bom? Vamos seguindo aqui, senão vai ficar muito longa a aula. Vocês viram que agora tem um reloginho ali embaixo, né? Então o professor fica de olho na hora ali para não, não ficar muito longa. Classifique os 3 triângulos construídos de acordo com os que você construiu no item anterior, de acordo com a medida dos lados. Então, a gente tem 3 aqui que a gente fala, que é o isósceles, ok? Escaleno e equilátero. O que é isso, gente? Um triângulo é chamado isósceles se ele tem 2 lados de mesma medida, ok? Então, um lado tem uma medida e os outros 2 coincidem. Então, se eu tenho um triângulo que pelo menos que eu tenho 2 lados que tem a mesma medida, ele se chama isósceles. Então, daqueles 3 que a gente fez, olha lá qual que é isósceles lá e marca, ok? Põe lá o item A, é isósceles, B, enfim, você anota lá. Escaleno quer dizer que é um triângulo que todas as medidas são diferentes. As medidas dos lados, as 3 medidas são diferentes. Não tem nenhuma medida daquele triângulo que sejam iguais, ok? E o equilátero. Equilátero quer dizer o seguinte, todos os lados são iguais, ok? Então, todos os lados do meu triângulo têm a mesma medida. Fácil, né, gente? Então, aí vocês vão lá, o item 2 você vai colocar assim, então, o triângulo A é tal, o triângulo B é tal, o triângulo C é tal. Só isso, gente. Vamos seguir a vida aqui. Agora a gente vai falar sobre ângulos internos do triângulo. Lembra lá, gente, a soma de ângulos internos do triângulo será sempre e sempre será 180 graus, ok? Eu dei 2 medidas de ângulo aqui, ó, 60 e 60. Quanto que mede esse aqui, gente? Quanto que falta para me chegar no 180? Ó, 60 mais 60 dá quanto? Dá um valor. Quanto que falta para chegar no 180? Então você preenche aqui, beleza? Só isso, gente. Olha que moleza. Não vou nem pedir para vocês usar o transferidor de grau para calcular. Aqui é a mesma coisa. Eu já tenho 2 medidas aqui. Ó. Eu tenho o M, que é 135, e tenho o O, que é 20. Falta esse cara aqui. Esse cara aqui, o N, é o quê? É o valor que falta para esses 3 aqui chegar no 180, que é a soma sempre, gente. Vou repetir até vocês cansarem de me ouvir. Sempre a soma interna dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Então, 135 mais 20 vai dar um valor. Com esse valor, quanto que falta aqui para mim chegar no 180? Só isso, gente. Tranquilo, né? Vamos lá. Aqui eu quero que você preencham 2 coisas. Quanto que é a soma, gente? Eu já falei, cansei de falar e está no exercício anterior. Quanto que é a soma? Hã? Isso aí. Então você marca aqui. Ok. 90 mais 60 vai dar um valor. Quanto que falta para me somar esses 3 valores aqui? Esse terceiro valor tem que ser quanto para me chegar nessa soma? Tá? Então somei 60 com 90, mais esse valor aqui para chegar naquele valor que a gente sabe qual que é. Vocês já estão cansados de saber. Só isso, gente. Vamos seguir aqui. Vamos lá. Olha só, gente, leia o diálogo, né? Olá, Márcio, né? O que faz, tal. Estou esperando ficar pronto o triângulo que encomendei. Ele terá a seguinte medida: 90, 80 e 30 graus, os ângulos internos. Então, presta atenção nessas medidas, ok? A pergunta... deixa eu voltar aqui, peraí, gente. Voltar lá para... A pergunta lá que tem é o seguinte: com essas medidas aqui, gente, ele consegue montar um ângulo, um triângulo? Pensa, um triângulo, a soma dos lados dos ângulos internos tem que ter 180 graus. Quanto que dá isso aqui, gente? Se der mais ou se der menos, quer dizer que não funcionou. Tem que dar 180. Se não for, sinto muito,
o menino aí vai ficar sem o triângulo dele, vai ficar esperando eternamente. Ok? Aqui a gente tem um texto, ok? Essas duas questões aqui, a primeira é relacionada ao texto, é só ler o texto, a interpretação do texto é língua portuguesa aqui, ó. Aqui essa da última aqui é interessante, é artes e língua portuguesa. Qual triângulo mais utilizado nas construções e por quê? No texto tem explicando. Use a sua criatividade na folha do seu caderno mesmo. Crie uma composição artística usando somente triângulos. Então faça uma arte com triângulos aí. Vocês são muito criativos, são alunos maravilhosos, desenham muito bem aí. Façam isso, beleza, gente? É só isso. Por essa semana é isso. Não deixe de entregar as atividades. Depois de terminar essa videoaula, já vai lá e já faça a entrega. Não deixe de fazer a entrega e de resolver as atividades aí, tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.